primeiro pensamento que eu tive foi: minha vida acabou, né? Minha vida acabou aos 25 anos de idade. Eu pensava em viajar, em estudar, em várias outras coisas, mas menos ser mãe naquela época. Foi difícil, né? Porque de repente eu tinha tudo e de uma noite para o dia minha vida se transformou. Eu cuidei desde o primeiro momento dos meus gastos até o nascer da minha filha. Eu dei conta de tudo sozinha. Mulher inúmera. Imprevisível e inesperada, a gravidez chegou como uma onda forte, derrubando os castelos de areia esculpidos. No primeiro momento foi uma felicidade, porque eu sempre sonhei em ser mãe, né? E engraçado que quando eu engravidei, tipo, coisa de 3 dias, eu senti uma coisa diferente que eu acho que não aconteceria, mas eu não sei porquê. É coisa da ancestralidade mesmo, né? Que eu senti que meu cheiro ficou diferente, alguma coisa começou a reagir completamente diferente no meu corpo. Quando eu descobri, eu estava numa festa em Saquaíra, curtindo carnaval. Descobri que estava grávida, fiquei louca, em pânico. E quando eu fui contar para minha mãe, ela me expulsou de casa. Quando eu recebi a comprovação pelo exame de que eu estava grávida, meu primeiro pensamento foi: minha vida acabou. Eu vou parir com 26 anos e não vou poder realizar mais nada. Então foi um choque por ser algo que eu nunca tinha me imaginado vivendo. O primeiro mês foi bacana, o segundo mês também, mas quando foi no terceiro mês já não tinha mais aquela frequência como antes. Eu senti o distanciamento dele, mas a princípio ele não tinha me dito nada, né? Eu pensei, bom, é coisa de trabalho e tal. Só que aí depois eu percebi que, assim, quando nós iniciamos a relação, ele já estava separado. Tinha mais ou menos 1 ano e 6 meses. E aí ele voltou nesse período para a esposa. Eu preferi não pensar muito. Tipo, eu não tinha muito o que fazer. Estava com meu filho. A primeira coisa que eu pensei, parei assim, olhei para ele e falei: como vai ser, né? E fui pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus para me orientar, para que eu fosse uma boa mãe. E aí fui deixando um dia após o outro. Quando ele faleceu, eu tinha duas meninas, uma com 5 anos, a outra com 3. E depois de um mês que eu descobri que estava grávida de um menino. Eu não fiquei arrasada não, eu me senti bem feliz porque eu usei a gravidez para me sustentar, né? Na época eu trabalhava muito, trabalhava até às 10 da noite. Eu não tinha ninguém para me apoiar assim em relação a cuidar de Thales. Ou eu cuidava do meu filho, ou eu pagava o colégio para ele, ou eu pagava uma faculdade para mim, porque eu não tinha condições psicológicas para estudar, fazer um vestibular, na época não era Enem, viajar, que era uma coisa que eu queria muito, viajar, conhecer o mundo e várias outras coisas, sabe? Então, para mim, foi bem difícil. Eu tive que parar de estudar porque naquela época a mulher tinha que ser dona de casa, mãe, né? Esposa, então tinha que ser só dona de casa. Eu senti falta disso. Eu já não era mais aquela Geisa que tinha aquela agilidade, porque eu estava com a criança, era de risco, não podia sair. É tanto que minha gravidez, nem todo mundo me viu grávida. Quando já me viu, foi com a Ana Rita nos braços, né? Quando eu era solteira, eu era muito presa. Meu pai não deixava a gente sair de jeito nenhum. Praia, carnaval, nada. Me casei e continuei a mesma coisa. Eu pensei que casando eu teria mais liberdade, né? Porque o seu avô gostava de carnaval, entendeu? Mas aí ele saía e me deixava na casa de minha mãe. Não foi fácil, ser mãe solo não é fácil. Eu abri mão de muita coisa para cuidar do meu filho, para educar, porque a prioridade para mim sempre foi a educação. E eu não sabia como eu ia fazer. Eu matava um leão por dia, eu trabalhava, o meu salário era para Thales, para pagar colégio, para tudo.
só para ele. Para mim, obviamente, né, era o que sobrava, dava. Não tinha nem tempo de pensar em tristeza, nada, em dificuldade, nada, não. Eu tinha que enfrentar. Quando a Ana completou 3 anos, eu chamei para conversar e falei assim, olha, eu acho que é a hora de você começar a ter uma relação mais próxima e íntima com a sua filha. Porque vai chegar um momento que ela vai me cobrar. E eu não quero tirar isso de você. E aí ficamos acordados de a cada 15 dias, ele pegar a Ana Rita, passar o dia com ele, depois trazer de volta só para acostumar e gradativamente, né, ele não dormir. Não aconteceu. A primeira vez que aconteceu foi na semana da criança. E depois ficou nisso. Já estamos já quase em dezembro, né? E não aconteceu esse retorno. E ela, depois que foi, brincou com os primos, teve acesso ao outro lado, que tem criança que cá não tem, ela me pede, mamãe, eu quero brincar com os meus primos, eu quero ver minha avó. E aí, assim, é o momento que bate o desespero, que você fala, meu Deus, ela não vai me querer mais. Bateu o ciúme, não vou mentir, bateu o ciúme porque no momento que eu mais precisei desse apoio paterno, né, do pai, eu não tive. No momento em que Ana fazia xixi na cama, que tinha que trocar, ficar no colo, ela passando mal, ele não estava. E quem estava era só eu. Quem estava era só eu. Eu que sangrei, eu que senti dores. Foram 9 meses de uma gestação doída. Eu sempre tentei mostrar para ele que eu era uma mulher forte. Para ele... Desculpa. É porque ainda é difícil. Eu sempre quis que ele tivesse um homem forte, que ele nunca sentisse a falta dele. Por mais que eu sabia que ele sentia, mas eu queria tentar suprir essa falta. Então, para mim, foi muito difícil. Até esconder o choro do meu filho era difícil. Então, na maioria das vezes era tomando um banho, porque às vezes ele chegava e olhava para mim, mamãe tá com o olho vermelho, aí inventava alguma coisa, sabe? Às vezes, graças a Deus, nunca faltou o que comer, nunca. Eu sempre me virava e Deus foi muito generoso comigo, sempre. Às vezes eu chegava assim no final do mês e falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque o dinheiro não tinha saído ainda, né? E faltava, tinha que comprar alguma coisa. E um dia, se eu não me engano, foi antes do Natal, eu estava no banheiro dando o banho dele e comecei a chorar. Aí ela virou e levantou meu rosto assim e falou, mamãe, por que você tá chorando? Eu falei, mamãe, tá triste. Ela, ô mamãe, não fica assim não. Eu tô aqui, eu vou te proteger de todo mundo, de todo mal. Isso Ana tinha 2 anos. Nossa, aí eu desabei. Eu abracei, agradeci por tudo. Porque até a dificuldade vem pra gente ser mais forte. E às vezes a gente pensa que é como se Deus tivesse esquecido da gente, né? E não é. Ela vem justamente para mostrar que nós somos capazes de vencer, mas no tempo, não no meu tempo. Eu vejo que hoje eu estou materializando aquilo que eu virei a chave lá atrás na gestação, de ver a plenitude dessa maternidade, né? E de hoje realmente ser possível ter uma companheira comigo, que era aquele bebezinho que ainda estava vindo ao mundo e que eu desejei, não, vai ser uma menina, no futuro vai ser minha parceira. Então hoje eu estou vivendo esse futuro de uma parceria com a minha filha, de uma aprendizagem mútua e numa deseducação para que ela também não passe pelos mesmos julgamentos que eu passei, que minha mãe passou. Eu vejo minha mãe como uma base para mim, né? Vejo ela como uma mulher muito determinada, desde sempre, desde quando eu era novo, assumi também essa função de mãe solo. E
E a minha relação com ela é muito boa. Desde sempre a gente tem uma comunicação muito boa. E ela sempre fez questão de que a gente tivesse uma boa relação e conversasse bastante. Ela sempre inseriu a conversa, né, frente a frente, desde sempre na minha vida. Eu lembro assim, minha mãe é uma referência, né, para mim e para a gente, na verdade, para minha família, para os meus irmãos, para minha filha, né, que obviamente é a neta dela, como essa referência de uma mulher que ultrapassou as barreiras desses julgamentos, mas ultrapassou também as limitações de uma condição socioeconômica desfavorável, né? Eu lembro tanto das dificuldades materiais para dar conta de questões básicas, como a alimentação, a momentos assim de minha mãe em casa aos sábados, cuidando das tarefas domésticas e ouvindo música, que ela tinha uma vitrola, uma radiola, então ela ouvia músicas que eu ouço até hoje. Então são lembranças assim de muita dificuldade, mas também de muito afeto. E teve algum momento que minha mãe ou tio Júnior perguntaram sobre o pai? Só o Júnior que perguntou assim como era ter pai. Porque as meninas conheceram, né? Mas ele não conheceu. Aí eu fiquei triste. Como responder, né? Como é ter pai? Eu disse que o pai dele tinha falecido, que agora era comigo, né? Que eu seria o pai e mãe. A gente ouvia várias falas pejorativas, né? E no caso meu e da minha irmã, né? Duas meninas, duas adolescentes, o fato para esses julgamentos de não sermos criadas por um homem, não ter a presença do pai em casa, automaticamente já colocava a gente numa condição de risco e de vulnerabilidade, né? É como se fosse uma sentença. Não vai terminar os estudos, não vai dar para nada que preste, vai seguir um caminho que não é exemplar. Quando eu era criança, na verdade, sofri muito bullying, né? Porque eu era pequenininho, magrinho, bem xoxinho, pequenininho. Aí meus colegas faziam o que queriam comigo, né? E eu não me defendia. Talvez uma figura paterna tivesse ajudado nisso. Quando eu era pequeno, eu lembro de sentir falta em momentos, né? São João, né? Que tinha que todo mundo ia com seu pai, com sua mãe, os casais, né? Junto com seus filhos. Eu ia só com minha mãe, às vezes com meu tio. Então, para mim, era difícil, assim, em alguns momentos, mas minha família sempre tentou contornar isso, na verdade, né? Desde sempre. Porque sabiam que fazia falta e sabia que eu sofria, mas sempre tentaram contornar e eu sentia menos do que eu deveria sentir, no caso, né? Pela falta que fazia de fato. É pesado, mas infelizmente eu não tinha a quem recorrer, eu não tenho a quem recorrer, no caso do pai dela, né? Eu tenho que arcar com todos os aspectos possíveis sozinha. É dolorido, mas se eu parar o tempo todo só para reclamar porque eu não consegui, eu não faço. Então eu faço, mesmo doendo e sentindo a falta dele, por exemplo. Dia dos pais, dia das crianças, o aniversário dele ele não foi. Como ele sempre morou longe, eu lembro assim em momentos específicos, que foi no aniversário de 7 anos, eu acho, que minha mãe fez a Liga da Justiça. Ele estava lá, foi uma alegria na minha vida ele estar, porque era muito difícil eu estar com ele, né? Em datas assim, meu aniversário às vezes, ele aparecia, ou Dia dos Pais, ou em momentos aleatórios que ele tinha férias, às vezes ele brotava aqui do nada. Isso em momentos específicos assim, não tenho uma lembrança de uma fase da minha vida com ele, só em momentos. E ligava para o pai, enlouquecia, eu xingava, eu quebrava o pau, mas nada resolvia, porque ele inventava qualquer coisa por aí. E me revoltava quando ele chegava depois de não sei quanto tempo aparecia e aí enganava o menino novamente, aí levava. E eu falava para ele, eu não vou precisar falar mal de você para o seu filho, porque ele vai crescer, ele vai ver. E assim foi, nunca falei. Seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo, não. Eu ia enrolando, mãe. Ele tá trabalhando, tá assim, tá assado, vai vir, não sei o que. Eu ligava, louca, xingando, pirando. E foi bem difícil. Me sentia péssima, chorava muito, 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 muito. Tinha crise de ansiedade. Tive problemas de saúde devido a isso, tudo. Mas eu falei, eu preferiria que você não desse nada a ela.
mas que você fosse muito mais atencioso. Porque se eu tirar dela esse espaço de pai e família do outro lado, ela no futuro ela pode me cobrar. Eu esperava que um dia ele fosse ser mais presente, ainda esperava que a gente ia ter mais contato, ia ter uma relação mais próxima, de sei lá, que ele ia vir mais vezes aqui. Mas eu percebi que isso não ia acontecer, até porque não aconteceu com meus irmãos, né? O que aconteceria comigo também. Ele não se fez presente em momento nenhum e eu sentia que isso não ia mudar nunca. Aí eu comecei a falar várias coisas pra ele, falando que eu não precisava, que eu nunca queria precisar de dinheiro dele, que eu nunca queria precisar dessas coisas. Colocar ele na justiça, minha mãe precisar disso, a única coisa que eu queria era atenção, né? E ter o mínimo de suporte para conversa, essas coisas, desde a minha infância até a minha adolescência e hoje. Eu não queria precisar de dinheiro dele, né? E nem de ninguém, mas precisava, né? E acabava fazendo essas coisas. Mas a única coisa que eu queria era a atenção dele e a presença dele na minha vida. Eu acho que a pior lembrança que eu tenho da infância é uma lembrança escolar. É a insistência da escola me fazer, me exigir participação em confecção de lembranças dos dias dos pais. E depois essas lembranças que eram manuais, que eu tinha que fazer também, eu ainda tinha que escrever uma mensagem para o meu pai nessas lembranças manuais. E algumas dessas cartas eu entregava para minha mãe, porque a escola me ensinou que minha mãe era meu pai. O que eu acho um segundo erro, porque a mãe é a mãe. Ela pode ocupar a função de chefia da casa, mas ela não vai ser um pai, ela vai ser uma mãe que tem mais responsabilidades, mais atribuições, mas ela não vai ser um pai. Então, eu acho que era doloroso fazer esse artefato manual, depois escrever uma mensagem para esse pai inexistente e, para completar, ainda entregar essa mensagem para minha mãe. Com o nascimento de Ana e até hoje, eu me fechei para tudo, até para relacionamentos, saídas. As pessoas não me veem na rua. Eu mudei mesmo. Não frequento os lugares que eu gostaria, não tenho aquela vida noturna de curtir com os amigos, de ir na praia. É muito, muito raro, desde o nascimento de Ana. Mas assim, eu estou trabalhando para que as coisas comecem a mudar. Logo no início, assim, que eu pari, foi bem difícil. Depois, na primeira parte da infância, a mesma coisa, a prioridade é a criança. E depois que eu voltei ao ritmo de trabalho normal, como eu sempre trabalhei, né, 2 turnos, professora, às vezes teve época que eu trabalhei 3 turnos, dando aula em 2 lugares diferentes, a preocupação passou a ser outra, a preocupação passou a ser financeira, econômica, prover ali aquela criança, aquela casa, porque desde muito cedo eu me tornei arrimo de família, então ter sido mãe solo foi uma continuidade dessa responsabilidade econômica relacionada a uma família. Então, eu não tive tempo de cuidar da minha saúde física e mental. Não havia essa privacidade, não havia esse tempo e não era uma prioridade, o que é um erro, porque hoje eu vejo mulheres, mães solo, lutando para ter essa condição, desse tempo do autocuidado. Autocuidado era uma palavra que nem existia no meu vocabulário na época, hoje existe. A depressão foi um momento em que eu estagnei tudo em relação ao meu físico, ao meu mental. Eu não tinha vontade de pentear um cabelo, de me arrumar, eu me via no espelho feia, né? Eu estava de um jeito que eu só reclamava, nada estava bom. E aí quando eu comecei a perceber e essa chavezinha lá acionou, falou, peraí, tem uma coisa de errado. Então eu dedicava todo o meu tempo a cuidar da minha filha e dos meus pais e eu sempre deixando para depois. E aí é o momento em que eu recebo o convite de vocês e faço o quê? Falei, não, eu vou me arrumar, vou botar um batonzinho, né, o reboco, passar um rebocozinho para pelo menos eu me sentir bem. E estar nessa função, né, de ser vista. Isso que vocês estão fazendo é um cuidado, né? É um carregar, é o colo, né? Quando a gente se sente abraçado, a gente abraça de uma forma mais verdadeira e não superficial. Obrigada.
A vida te desgastou, te desafiou, mas ainda assim você precisou ser forte. Seu eu fortaleza era aclamado mesmo nos momentos mais difíceis. Sua dor precisava ser escondida. Você precisava fugir de si e abafar os gritos. Demorei para entender suas atitudes. Te julguei como todos fizeram. Hoje, você não precisa maquiar seus medos. Você não está sozinha. Ainda assim, a felicidade brotou no meio das incertezas. Então, eu diria o seguinte, que a mulher nunca deve desistir do sonho de ser uma mãe presente, guerreira, e pensar sempre no futuro dos filhos, né? No melhor para eles, e dar uma vida assim, moral, com dignidade, com fé e confiança. Agora tem que ter muita força, muita determinação, muita garra. Eu nem achava, sinceramente, que eu seria capaz, porque eu nasci no mês de fevereiro, nasci no carnaval, sempre gostei de curtir, de viver, sempre fui uma pessoa muito alegre, muito para cima. Então, eu achei que eu não fosse conseguir, sabe? E eu consegui abrir mão de tudo, de festas, de tudo, de viagens. E eu consegui. Mas para isso a gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente consegue. As mulheres que são mães solo, que se conectem com suas crias, que fortaleçam suas redes de apoio, principalmente com outras mulheres. E as filhas de mãe solo que busquem essa conexão com suas mães e que, se não é possível entender agora todos os enfrentamentos da sua mãe, que isso seja uma possibilidade para o futuro. Que no futuro vocês se conectem e busquem conhecer a trajetória de tudo que suas mães não te disseram, mas que elas vivenciaram. Tentar se apegar muito com o resto da família, né? Porque muito provavelmente tem alguém próximo a você e você tem que se apegar ao máximo a essa pessoa e vai ser difícil. É pensar que as dificuldades elas sempre irão acontecer. Mas Deus nos deu o dom de ser mãe. E ser mãe é uma dádiva. A gente não precisa ter a mão de um homem para o tempo todo caminhar junto. Mas que se essa mulher ela tiver garra, ela tiver sensibilidade com o seu eu e com o que ela está gerando, nada vai ser capaz de destruir esse caminhar. Dani, filha maravilhosa, amiga, muito guerreira. Agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Você é uma grande referência para mim desde a infância. Suas batalhas, dificuldades e até mesmo angústias foram enormes. Ser mãe solo me fez ser um ser humano melhor. Olhar o meu filho todos os dias me dá forças para continuar. Embora tenha sido difícil, sei que ela lutou intensivamente para me proporcionar todas as alegrias possíveis em meio a um momento nada feliz. Te desejo toda a felicidade do mundo, que o caminho da prosperidade a torne uma mulher forte, amável e vencedora. Ela é a razão da minha felicidade e eu apenas serei feliz com ela estando também. Espero que quando você estiver lendo esta carta, mamãe esteja aqui bem pertinho para afirmar o quanto foi importante sua caminhada até aqui. Todos os dias eu me esforço para ao menos ser um pouco dos sonhos que você construiu para mim. Eu honro a sua trajetória e existência. Te agradeço por ter sido e ainda ser a melhor mãe do mundo. Com amor, Daniela Galdino. Ele foi e é o meu maior presente. O amor que sinto por você me fez blindar todas as dificuldades para que no futuro você tenha certeza que eu faria tudo de novo para te guardar do mal. Te amo, mamãe Geisa. Mãe amorosa e presente, te amo, Sônia.